vamos receber na 21ª edição do Congresso Ministros Labaredas de Fogo, pastora Elis Miele Rolando. Bom dia! Paz seja convosco, amém? Que Deus abençoe vocês. É uma honra para mim estar aqui nesse altar, ministrando nesse congresso maravilhoso. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, também pela vida do meu marido, por me permitir estar aqui com vocês. E eu jamais imaginaria que um dia eu poderia estar aqui ministrando para vocês nesse congresso. Talvez eu não seja engraçada como o Cláudio Duarte, ou não pulo aqui igual o Flamarion, não falo grosso igual o Júnior Trovão, mas o Senhor usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele deseja. Amém? Hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo. Hoje eu vou levar vocês em um lugar de tristeza e de dor. Hoje nós vamos caminhar por uma cidade de sofrimento, uma cidade de tristeza, uma cidade chamada Lodebar. Lugar onde não há comunicação, terra de silêncio. Lugar sem pasto, uma terra que era conhecida por sua tristeza. Se você puder imaginar aí comigo um lugar seco, sem pastagens, um lugar que naquela época era tão importante, o pasto que representava a vida ali dentro daquele lugar, mas Lodebar não tinha. Não tinha pasto, não tinha recurso, não tinha plantações, não tinha animais, era um lugar seco, um lugar de tristeza. Um lugar onde não há comunicação alguma, uma terra de silêncio. Como deve ser morar em um lugar assim? Como deve ser estar em um lugar como este? Isolado, desprezado, humilhado, sem esperança. E assim vivia um homem muito importante, herdeiro de riquezas, de terra, de gado, de heranças, de um trono. E você deve estar se perguntando como pode um homem como este, com tantos bens, morar em um lugar assim? Eu vou te explicar. 2 Samuel 4:4. 2 Samuel 4:4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Mefibosete era neto do rei. Ele era herdeiro do seu trono. Mas por causa de uma situação na sua vida que ele não pediu para viver, ele precisou carregar aquela culpa por toda a sua vida. Naquela época, sua babá, Jezreel, recebeu a notícia de que Saul e Jonatas, seu avô e o seu pai, haviam morrido na batalha. E ela temeu que Davi pudesse se vingar do menino. Naquela época, quando um rei estabelecia um trono, ele matava toda a linhagem do rei anterior para que no futuro aquela linhagem não prejudicasse seu reinado. Então, diante daquela situação, Jezreel ficou assustada e ela quis salvar a vida daquele menino chamado Mefibosete. Era uma criança de apenas 5 anos. Imagine o desespero dessa mulher. Imagine a angústia dessa mulher. Imagine como essa mulher se encontrou naquele momento, recebendo aquela notícia terrível no palácio. A atitude que ela teve, ela precisou pensar rápido, ela precisou ser ágil. Ela precisou tomar uma decisão para salvar a vida daquela criança. E naquele desespero, ela pega Mefibosete no colo
E eu imagino que ela deve ter enrolado ele talvez no lençol e começou a correr. Ela saiu correndo depressa, desesperada, angustiada, a fim de salvar a vida daquele menino. Mas no meio de todo aquele desespero, ela deixa o menino cair. E quando aquela criança cai, a Bíblia nos diz que ele quebra os seus 2 pés e se torna coxo. Ele teria que viver o resto da sua vida aleijado por causa de algo que nem sequer era sua culpa. Ele não pediu para viver aquilo. Ele não queria sofrer. Ele não queria ter sentido aquela dor. Ele não queria ter saído de onde ele estava. Olhando para a história, eu posso imaginar que Mefibosete vivia no palácio, ele era neto do rei, ele tinha tudo o que ele queria. Ele tinha uma babá que cuidava dele. Ele tinha bens, ele tinha heranças, né? Ele estava ali rodeado de pessoas que serviam ele recebia do bom e do melhor. Mas em um determinado momento, ele se viu sendo arrancado de tudo aquilo que era dele por herança. Para ir para onde? Nem ele sabia. Ele carregaria esse problema por toda a sua vida. E ele não conseguiria mais ser o que ele queria ser. Seus projetos, seus sonhos, suas realizações. Talvez correr de brincar, ele não poderia mais. Porque isso foi arrancado dele enquanto ele era criança. Os seus desejos estavam mortos. A dor da ferida, a dor na alma, aquele trauma acompanharia Mefibosete por toda a sua vida. Ele ficaria velho, olharia para trás, ele se lembraria com dor daquilo que ele viveu e que ele não pediu para viver. Tudo isso porque alguém o jogou no chão. Mefibosete, então, ficou enclausurado em Lodebar. Lodebar foi a cidade que Mefibosete foi levado depois que Jezreel fugiu com aquele menino. Ele fugiu para um lugar de silêncio, um lugar de dor, um lugar de solidão. Uma criança que era herdeira de bens, de grandes posses, agora se encontrava em um lugar de tristeza, de dor. Ele cresceu ali, dentro daquele lugar, agora, tendo que se adaptar à sua nova realidade, à sua nova condição, à sua dor, talvez à sua humilhação, se olhar no espelho e se ver de uma forma que ele não queria viver, porque ele não pediu para viver aquilo, mas porque jogaram ele no chão. Ele precisou sofrer o resto da vida com essa dor. Uma situação que eu acredito que todos nós um dia já passamos. Assim como Mefibosete. Uma dor que você não pediu para viver, mas alguém te deixou cair no chão. Alguém quebrou os seus pés. E você carrega essa dor com você até hoje. Você carrega esse medo, essa angústia, essa preocupação, essa culpa. Ela te acompanha até os dias de hoje. Marcas que estão com você por toda a vida. Talvez você olhe para trás e você acha que você nunca vai conseguir se esquecer daquilo que fizeram com você no passado. Eu acredito que todas as vezes que Mefibosete se olhava, ele se lembrava do que ele viveu, da dor que ele passou, do medo que ele sentiu quando tudo aquilo aconteceu. E eu quero levar você a um momento de reflexão. Eu quero que você pense agora, como identificar se você tem feridas no passado? Talvez você se lembre de algo que você viveu e isso te gera tristeza, te gera dor, te gera ânsia, te gera angústia, raiva, nervoso, ódio. Talvez você viveu algo lá no passado que quando você se lembra, aquilo te magoa, aquilo te dói. Talvez você nem quer lembrar daquilo, você faz de tudo para não lembrar, mas quando você se lembra, aquele sentimento ruim vem dentro de você. Eu quero que agora você volte à sua história
E se lembre daquilo que fizeram com você no passado. Quando te jogaram no chão. Quando te deixaram cair. Quando quebraram seus pés. Te fizeram sentir dor. Quando você não tinha o que fazer, a quem correr, a quem pedir socorro. Será que você consegue se lembrar desse momento? Será que você consegue entender esse sofrimento? O que aconteceu com você? O que você viveu que te faz sentir assim agora? Voltando na história, eu começo a imaginar. Será que quando Jezreel fugiu com aquela criança e ela caiu e quebrou os seus pés, vocês conseguem imaginar a dor que essa criança sentiu? Alguém aqui já quebrou algum osso? Eu já enfiei o pé na roda da bicicleta. Pensa, doeu demais. Quem já se machucou aqui sabe, se eu bater o dedinho lá na porta, já dói. Imagina quebrar os pés. Agora, raciocina comigo. Você acha que quando aquela criança caiu no chão e quebrou os pés, você acha que Jezreel pegou ele e levou para um hospital? Sim ou não, igreja? Será que ela correu lá na bolsinha dela e pegou um Dorflex e deu para ele tomar? Será que ela tinha ali um kit de primeiros socorros, que ela enfaixou o pé dele e colocou uma tala? Não, é claro que não. Ela pegou aquele menino no colo de novo, ela continuou correndo, ela continuou fugindo. E ele estava com dor. Aquela criança gritava de dor, está doendo, está doendo. Ele já tinha 5 anos, ele já conseguia entender aquela situação. E ele gritava de dor, mas não tinha o que ser feito. Eu acredito até que o único remédio que ela pode ter dado para ele seria ter tampado a boca dele. Porque ela estava fugindo de pessoas que poderiam matá-lo. Então, se talvez ouvissem uma criança chorando no meio do caminho, ele poderia ser morto. Então, talvez ela até tampou a boca daquela criança para que ela não gritasse de tanta dor. Será que no seu passado você também viveu isso? Será que te jogaram no chão, quebraram seus pés e você não teve a quem socorrer? Talvez você queria um abraço, só alguém para te falar, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Mas não tinha ninguém. Você estava sozinho, com dor, com angústia, com aflição, com medo. Aquela criança deixou a sua casa para trás. E ela não sabia nem para onde estavam levando ela. E ainda mais com muita dor no meio daquele caminho. Com muito sofrimento. Mas a dor, irmãos, meu Deus. Imagina quebrar os seus pés e não ter o que fazer. Ela só pegou aquela criança e correu e fugiu. Qual é a sua dor? O que quebraram em você que te dói? O que feriram na sua jornada que te traz angústia até os dias de hoje? Será que alguém te jogou no chão também? Será que alguém quebrou os seus pés? Será que na sua infância você recebeu palavras de humilhação? Olharam para você e falaram, você não vai dar em nada. Você não é ninguém. Cala a boca, você não tem direito de falar. Será que você foi traída por alguém que você amava? Talvez dentro do seu relacionamento, do seu casamento, você foi traído. Essa pessoa te jogou no chão e quebrou os seus pés. Talvez aquela amizade que você confiava tanto te jogou no chão e quebrou os seus pés. Aquela pessoa que você tanto confiava
magoou o seu coração. E hoje você já não quer ser amigo de ninguém. Não, eu não vou confiar mais em ninguém, porque um dia eu confiei em alguém, essa pessoa me magoou e eu não quero mais. Será que humilharam você? Será que falaram para você que você nunca ia ser ninguém? Que você nunca ia fazer uma faculdade, que você nunca ia ser alguém na sua vida, que você nunca ia ter seu próprio negócio, que você nunca ia ter o seu próprio carro? Porque talvez você veio de uma família simples e as pessoas queriam te humilhar por causa do lugar onde você se encontrava. E você fez com que aquelas palavras entrassem no seu coração. E sem querer você começou a acreditar. E isso te travou, te privou de viver coisas grandes. Mefibosete foi jogado no chão. Seus pés foram quebrados. Qual foi a sua dor? O que fizeram com você que te magoou? Será que abusaram de você na sua infância? Será que tocaram no seu corpo e te deixaram traumas e marcas? Será que alguém fez alguma maldade com seu filho ou com alguém da sua família? E você carrega esse ódio dentro de você, e você se lembra disso e te gera dor? Talvez você olhe para trás e você vê o que você viveu e isso te dói. Você não conseguiu se libertar daquilo, porque a ferida foi tão grande que deixou uma marca enorme no seu coração, que te privou de correr novamente, de brincar novamente, de se sentir livre novamente. Talvez na sua infância, lá na escola, colocavam apelidos em você, faziam bullying com você, e você cresceu com aquele trauma no seu coração. Você se olhava no espelho e você não conseguia se aceitar, e até hoje não se aceita porque coisas de pessoas que falaram com você. Ou nem na infância, gente, até hoje. Talvez alguém dentro da sua própria casa te criticou, colocou defeitos em você. E isso fez com que você se sentisse como Mefibosete, impossibilitado de viver os seus sonhos. Alguma tragédia, trauma, rejeição, talvez sua mãe te deixou, seu pai te largou, foram embora e te deixaram. E você teve que conviver com aquela dor. Sozinho. Talvez você sofreu alguma agressão. Bateram em você. E essa dor está em você até hoje. Rejeição. Você carrega esse sentimento. Ninguém te conhece de verdade. Só você sabe o que você viveu. Só Deus sabe o que você viveu. Talvez tem coisas dentro de você que você nunca contou nem para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido, para a sua esposa, para ninguém. É só você quem sabe e Deus que sabe do seu coração. Conseguiram te jogar no chão. Não tinha hospital, não tinha remédio, não tinha um abraço. Você estava sozinho, com aquela dor, com aquela culpa, com aquela angústia. Não tinha um abraço, não tinha ninguém. Mas no capítulo 9, a história muda. No capítulo 9 tem transformação. No capítulo 9 tem mudança. Segundo Samuel 9:5, então o rei Davi mandou buscar Mefibosete de Lodebar. E vindo Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se inclinou e disse a Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui o teu servo. Alguém diz, aqui está Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Agora, um moço aleijado de pernas, que se joga no chão e diz, eis aqui o teu servo. Desculpa, rei. Eu não caminho como eu deveria caminhar porque alguém me jogou no chão. Mefibosete olhou para a sua própria condição,
Quando ele se apresentou ao rei, ele já apresentou a sua limitação. Será que você também se sente como Mefibosete? Talvez você não tenha o casamento que você queria ter, talvez você não tenha a vida que você gostaria de ter, talvez você não tenha um relacionamento ao qual você queria ter, talvez você não tenha a casa que você gostaria de ter, talvez você não tenha o carro que você gostaria de ter, talvez você não tenha a vida com Deus que você gostaria de ter. Talvez tudo é diferente daquilo que você um dia desejou viver. Mas em 2 Samuel 9:8, a palavra diz: então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Essa era a imagem que Mefibosete tinha sobre ele. Ele se sentia um cão morto. Ele não se sentia ninguém. Ele se sentia humilhado, desprezado, angustiado, sofrido. Talvez você se sente assim hoje. Talvez a sua história seja assim hoje. Ele reclamava de tudo. Ele não se agradava de nada do que ele vivia. Por causa da sua condição, ele só olhava para o seu problema, ele só olhava para a sua dor. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para você. 2 Samuel 9:7-12, o rei disse: vai, tire-o de Lodebar e traga para o palácio, porque eu quero abençoar a sua vida, devolverei a sua herança e a sua dignidade. Aleluia. O rei disse: eu quero que você se assente na minha mesa. Irmãos, mesa é lugar de honra. E coma do que eu comer e beba do que eu beber. Você tem liberdade na minha casa. Irmãos, eu estava estudando essa mensagem. E quando Mefibosete foi para Lodebar, ele se hospedou na casa de Maquir. E a palavra diz que ele viveu na casa de Maquir, lá em Lodebar, por mais ou menos 15 anos, até que o rei Davi o retirasse daquele lugar. E eu posso talvez até imaginar que quem deu os primeiros socorros para Mefibosete quando ele chegou com as pernas quebradas foi Maquir. Maquir cuidou daquela criança. Maquir cuidou daquele menino. Eu vejo até Maquir como um grande missionário, porque ele não tinha dever nenhum de fazer aquilo, mas ele fez por amor. Ele cuidou de Mefibosete. E sabe o que significa casa de Maquir? Significa casa de restauração. Sabe onde você está nessa manhã? Na casa de Maquir. Esta manhã você está na casa de restauração. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para restaurar a sua história. O Senhor te trouxe aqui nesta manhã para você lembrar daquilo que você viveu no seu passado e restaurar a alegria dentro de você. Restaurar a confiança dentro de você. Restaurar a fé dentro de você. Restaurar suas forças para caminhar. Eu quero que você fique de pé agora. Eu quero orar por todos. E eu quero te dizer que agora, irmãos, é momento de perdão. Nós só podemos viver grandes coisas na presença do Senhor quando nós liberamos perdão. Talvez tem coisas na sua vida que estão travadas, que você não consegue viver, porque você não consegue liberar perdão para aquela pessoa que te deixou cair. A dor foi tanta, a angústia foi tanta, que você não consegue perdoar. Feche os seus olhos neste momento. Comece a se lembrar desse momento de dor. Eu quero que você traga à sua memória aquilo que te feriu. Eu quero que você se lembre daquela pessoa que lá no seu passado, ou talvez agora, te deixou cair. Aquela pessoa que
arrancou seus sonhos de você. Aquela pessoa que falou que você não ia dar em nada, que você não era ninguém, que a sua história jamais seria concluída. Aquela pessoa que liberou sobre a sua vida palavras malditas. Aquela pessoa que falou que você não ia dar em nada, que você não era ninguém. Que de onde você vem as pessoas não vencem, as pessoas não rompem. Eu quero que você se lembre na sua infância. Será que alguém abusou de você? Será que alguém tocou no seu corpo e te deixou com traumas? Será que alguém te feriu de uma forma tão profunda que essa angústia está em você até hoje? Será que falaram que você não era capaz? Será que te julgaram por causa do seu cabelo, da cor da sua pele? Será que falaram para você que você não é ninguém? E essa pessoa talvez nem lembra do que ela falou para você, mas isso está dentro de você e está doendo, está rasgando, está machucando. Eu quero que você agora, com os olhos fechados, comece a entender a importância do perdão. Eu quero que você entenda a importância do perdão. Irmãos, Jesus nos perdoa todos os dias. Será que você não é capaz de liberar perdão para alguém que te feriu? Será que você não é capaz de liberar perdão para quem te feriu? Como você pode pedir para Jesus perdoar os seus pecados se você não consegue perdoar ninguém? Como você quer receber perdão do Senhor se você não consegue perdoar ninguém? Cadê o perdão? Como você quer viver grandes coisas na presença do Senhor? Como você quer ser usado pelo Senhor se você não consegue perdoar? Do que adianta você colocar em prática tudo que você ouviu aqui, mas não perdoar, irmão? Nós precisamos perdoar. Aqui na frente do altar, nós temos obreiros, tanto aqui na frente quanto na galeria. Abaixa o som um pouco, por favor. E esses obreiros estão representando aqui essa pessoa que te feriu. E agora, nós vamos ter um momento de perdão. Eu quero que você se sinta à vontade para abraçar alguma dessas pessoas e pedir perdão. Elas vão representar aquela pessoa que você precisa pedir perdão, ou que você precisa liberar o perdão. Homem com homem, mulher com mulher. Eu quero que você se sinta à vontade para vir à frente e abraçar esse obreiro, essa obreira e falar: me perdoa. Eles vão orar por você, eles vão liberar perdão sobre a sua vida. Porque talvez você não teve a oportunidade de pedir o perdão, mas o Senhor preparou essa manhã como uma manhã de perdão. O Senhor preparou esse momento para você pedir perdão. O Senhor preparou essa manhã para transformar a sua história. Mas para isso você só precisa ter uma atitude. A atitude do perdão. A atitude de transformar a sua história. Porque o perdão, ele tem o poder de liberar grandes coisas na nossa vida. Através do perdão você pode viver uma nova história com o Senhor. Através do perdão você pode viver grandes coisas na presença do Senhor, mas você precisa perdoar. Arranca, Senhor, esse coração de pedra de dentro de mim e coloca um coração de carne. Como eu posso amar se eu não consigo perdoar? Me perdoa. Me perdoa porque você falou palavras malditas para mim. Talvez essa pessoa que você precisa liberar perdão não está mais no meio de nós. E nós temos aqui o homem sem rosto, que vai representar essa pessoa. Talvez essa pessoa já se foi.
Talvez essa pessoa, você nunca mais vai ter oportunidade de se encontrar com ela. Você pode vir até o homem sem rosto e pedir perdão para essa pessoa. Ele vai representar quem um dia te feriu. Ou talvez você foi quem feriu essa pessoa. Talvez foi você que liberou palavras malditas. Talvez foi você que destruiu a vida de alguém com as suas palavras. Você também precisa pedir perdão. Você também precisa pedir perdão. Porque você só vai viver grandes coisas quando você pedir perdão. Quando você liberar o perdão. Creio que tu és a cura. O Senhor, Ele é a vida. O Senhor, Ele é a cura. E o Senhor está aqui nessa manhã para transformar a sua história. Você não pode voltar para sua casa como você chegou. Você tem que voltar para sua casa transformado. Você vai voltar diferente. Você não vai ter mais aquela cara amargurada, fechada. Porque você decidiu perdoar. Talvez tenha alguém na sua família que você precisa liberar perdão. Talvez quando tem aquela reunião de família, você nem chega perto. Ai, aquela ali, eu não gosto dela não. Minha sogra, minha cunhada, minha tia falou mal e eu não gosto disso. Irmão, acorda para a vida. A oportunidade é agora. Peça perdão, libera perdão. Arranca esse coração de pedra. Porque o Senhor está aqui para te dar um coração de carne. Um coração amoroso. Um coração bondoso. Um coração que perdoa de verdade. Para termos um encontro verdadeiro, face a face com o Senhor, nós precisamos perdoar. Para encontrar verdadeiramente a face de Jesus, nós precisamos perdoar. Porque Ele morreu na cruz por você. Ele morreu na cruz por causa do seu pecado. Ele carregou sobre Ele as dores. Ele sofreu. Ele foi chicoteado. Ele foi humilhado por você. Será que você não tem condições de pedir perdão? Será que você vai carregar essa dor por toda a sua vida? Será que essa angústia vai estar na sua vida a vida toda? Por causa do perdão? Essa é manhã de perdoar. Essa é manhã de liberar perdão. Essa é manhã de viver o novo com o Senhor. Essa é manhã de restauração. Você está na casa de Maqui. Você está na casa de Maqui. Você está na casa de restauração. O Senhor não te trouxe aqui por um acaso. Você não está nesse culto pela manhã por um acaso. O Senhor está te dando uma oportunidade de perdão. O Senhor está te dando uma oportunidade de perdoar. O Senhor está te dando a oportunidade de perdoar. Perdão, irmãos. Essa é a palavra que o Senhor tem para você nessa manhã. Perdoa. Perdoa quem te magoou. Perdoa quem te humilhou. Perdoa aquela pessoa que falou mal de você. Perdoa aquela pessoa que um dia mudou a sua história por causa de uma palavra maldita. Pede perdão para aquela pessoa que você falou mal. Talvez você falava mal do seu pastor. Talvez você falava mal da sua família. Pede perdão. Não carrega essa culpa não. Pede perdão. Porque a oportunidade do Senhor está aqui, aleluia. Aleluia, eu gostaria que toda a igreja orasse agora. Toda a igreja interceda, Pai, pelo perdão. Pai, libera perdão na vida dos seus filhos, Pai. Arranca, Senhor, os corações de pedra, Jesus. E coloca dentro deles um coração de carne. Um coração perdoador. Pai, nós carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós precisamos aprender tanto contigo, Jesus.
Transforma a nossa história nessa manhã, Senhor. Oh, decanterela bassurie. Oh, decanterela bassurie. Oh, decanterela bassurie. Vem, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O manto do perdão está sobre esta igreja. O perdão do Senhor está aqui nesta manhã. O Senhor quer te perdoar. Talvez você fez algo. Talvez você precisa pedir perdão para Jesus. Fala: Jesus, me perdoa porque eu pequei. Me perdoa, Senhor. E o Senhor vai transformar a sua vida. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Se é para o Senhor, pode ser melhor, pode ser mais forte. Bata palmas dando glória